Neste momento está sendo realizada no Egito a Conferência das Nações Unidas para o Clima, mais conhecida como COP27. Líderes mundiais estão reunidos para discutir sobre o tema e debater ações que devem ser implementadas para proteger o planeta. E o clima está entre as principais discussões da atualidade. Como estamos cuidando do nosso planeta e de que forma podemos proteger a nossa casa comum? Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora e os impactos das mudanças climáticas com o meteorologista do INMET do Distrito Federal, o Mamedes Luz Melo. Ele está conectado com a gente. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigado. Mamedes, quando a gente fala sobre essas questões climáticas, parece que a gente está falando de algo distante, né? Mas é importante frisar que estamos falando da nossa realidade e do nosso futuro, né? Exatamente isso, Wilker. A gente observa muito, e principalmente nós que trabalhamos aí com previsão do tempo, essa distribuição das chuvas praticamente em grande parte aí do mundo, especialmente no nosso país. A gente observa muito essa disparidade, né, dela entre o tempo e o espaço, essa distribuição dela dentro do tempo e do espaço, muito irregular. Isso é uma característica bem marcante do que a gente vem observando ao longo desses últimos anos. A gente pode dizer que falta comprometimento das principais nações do mundo com relação ao cuidado com o clima, Mamedes? Bom, Wilker, você sabe que quando a gente fala assim de aquecimento global, existe aqueles efeitos que a gente já chama naturais e aquele produzido pelo homem, né? Que a gente chama de antrópicos. Mas se falta comprometimento, é uma coisa assim que é bem capcioso porque tudo envolve, é uma espécie de uma bolinha de neve, né? Que vai crescendo, então a gente não tem como dizer assim, este é culpado, este não é culpado, mas o que a gente sabe é que algumas providências podem ser tomadas, sim, como desmatamento, por exemplo. Então, esse aí é uma maneira de que os países podem, sim, manter, né, essa parte mais natural, em especial próximo desses grandes centros, que é onde se sente mais o aumento dessa temperatura. Porque o aquecimento global, o que ele é? Ele é aumento médio da temperatura, especialmente da superfície dos oceanos e também da superfície terrestre, assim, dessas camadas que ficam próximas daí da superfície terrestre. Então, eu não digo assim, se há uma falta de comprometimento, mas talvez sim uma falta de conscientização geral, Wilker. Com certeza. Assumir também a responsabilidade acho que é essencial. Mamedes, o rei Charles III da Inglaterra, ele falou recentemente, falou no último domingo, que o Brasil é fundamental para o clima. Quero saber de você, qual a real importância do Brasil nessa questão do clima no mundo? Olha só, Wilker, eu não sei até que ponto o rei Charles, né, tem esse direito de falar que o Brasil é responsável pelo pulmão do mundo, como a gente ouvia há muito tempo passado, mas a gente sabe que não funciona assim. O que a gente vê hoje na realidade é uma Europa praticamente com poucos recursos naturais, principalmente mata. Aí eu retorno assim à pergunta, né? Porque o que acontece a nível global? O clima, vamos dizer assim, essa grande vegetação que nós temos aqui na América do Sul, especialmente a Amazônia, ela, vamos dizer assim, ela é responsável mais por essa parte do hemisfério sul, especialmente ao longo aqui da América, né? No caso, o Brasil, esses países que compõem aqui a América do Sul. Então, isso aí, sim, ela é um grande fator para esse sentido. Agora, quando se fala de Europa, vamos dizer assim, apesar de estar conectada essas condições atmosféricas, mas o que prejudica mais, eu diria assim, que é local. Então, eu diria que o rei Charles, talvez, na minha opinião, tá, Wilker, não tem muito a ver não com o que ele comentou, porque a gente sabe que essas condições elas vão influenciar mais localmente. Um exemplo que eu passo, talvez para os telespectadores entenderem o que eu estou tentando passar, é o seguinte: por exemplo, se você pegar o estado de Goiás, desmatá-lo praticamente todo, deixar somente com alguma vegetação rasteira que não tem algo que absorve essa umidade.
Aonde que vai influenciar? No estado de Goiás e talvez naqueles que ficam mais próximos do estado de Goiás. Mas não vai afetar, por exemplo, a Amazônia, não vai afetar o Rio Grande do Sul, vai afetar localmente. Então, essa é a ideia que eu passo de que o que o rei Charles falou, talvez ele não tenha assim um encontro muito com a própria meteorologia. Eu diria que não é a Amazônia é importante, sim, para a América do Sul, especialmente para o nosso país, mas não para o hemisfério norte. Para o hemisfério norte são outros sistemas que atuam meteorologicamente falando. Então a gente pode dizer que as partes do mundo sofrem os impactos do aquecimento global de forma diferente? Sim, com toda certeza, tá, Wilker? A gente sabe que ele vai influenciar grande parte do globo terrestre, com certeza. A gente tem que levar em consideração outros fenômenos meteorológicos de grande escala, como, por exemplo, o Laninha, que vem passando agora, que a gente vem atuando sobre o Laninha, mas o impacto é global. Em alguns lugares aonde, onde assim, o impacto das condições antrópicas são maiores, ali com certeza você vai sentir maior, vamos dizer assim, as condições do aquecimento global, porque você tem ali um desmatamento, você tem ali uma concentração de gases que provocam um efeito estufa, com certeza naquele local, além dessas condições de altas temperaturas ou mais baixas temperaturas, você sofre também o impacto das chuvas, e isso vai diretamente influenciar na vida dos seres humanos e principalmente na alimentação, né, que é onde vai produzir os alimentos. Então, isso aí é fundamental e vai atingir exatamente aonde, onde assim, as condições antrópicas estão muito mais avançadas, né, estão muito assim altas, já praticamente com um percentual muito grande em relação às condições naturais. Um estudo feito por pesquisadores brasileiros e austríacos que analisaram dados dos últimos 40 anos da Agência Nacional das Águas, Mapa e Biomas e Institutos Internacionais de Meteorologia, segundo esse estudo, o Brasil ficou mais seco em 42% do seu território. Isso depois deles analisarem um período de 40 anos, certo? Isso pode ser revertido de alguma forma? Tem como a gente recuperar o que a gente já destruiu, o que a gente já perdeu? Olha só, Wilker, eu vejo assim que para recuperar, com certeza a gente tem condições sim de recuperar, mas é claro que a gente sabe que não é algo de hoje para amanhã, é algo que vai se construindo e que pode se obter um resultado positivo aí nessa redução desse aquecimento global, principalmente local. Então, se começar todos a ter aí aquela responsabilidade, se conscientizar de que isso está aqui na nossa porta, e não é responsabilidade do vizinho, é nossa, do vizinho e de todos, com certeza que no futuro pode sim ser recuperado. Porque não podemos esquecer, Wilker, que os fenômenos da natureza, eles são, eu não vou dizer que eles são cíclicos, mas eles funcionam em termos de ciclos. A gente já passou, a gente sabe que a Terra já passou aí por períodos glaciais, por períodos mais quentes. Então, isso é um fenômeno natural que acontece ao longo de todos os anos, talvez, assim, para muito tempo à frente, mas que se tem condições, sim, de voltar a amenizar essa situação, com toda certeza. A gente não pode esquecer de que esses gases que existem na natureza, eles ajudam vamos dizer assim, a manter a vida na Terra, porque senão teríamos aí um período glacial muito frio e que nada sobreviveria, né? Com certeza. O problema está no excesso da participação humana, né, nesse aquecimento acelerado. Até que ponto o aquecimento do planeta pode ser responsável pelos eventos climáticos extremos como secas e enchentes? Bom, como nós tínhamos comentado antes, né, Wilkan, em alguns pontos eles vão ser mais sensíveis, vão ser assim mais presentes, aonde a gente vai senti-lo mais esse aquecimento global. Se você pegar uma área que é onde está praticamente toda ela, a parte natural devastada, eu digo assim, árvores, né? Ali naquele local você vai sentir sim, todos vão sentir muito calor. As condições para sobrevivência no dia a dia vão ser assim um pouco mais complicadas. Se a gente for levar em termos de campo,
vamos dizer assim, lá onde se produz o alimento para todos nós na cidade, também vai sentir, porque nesses locais a temperatura pode se elevar, por exemplo, e aquele alimento que se adapta a uma temperatura X, não mais elevada que com isso, ela pode sofrer e não produzir. Então, isso também leva, vamos dizer assim, esse sentido, né, do que a gente pode sofrer nesses locais onde essa parte natural está mais devastada. Tá ótimo, Mamedes Luz Melo, meteorologista do INMET no Distrito Federal. Obrigado pelas suas informações, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa movimentação, essas alterações no nosso clima, algo que impacta, sim, diretamente na nossa vida, né? E nas futuras gerações também. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Nós é que agradecemos o espaço, em nome do INMET, muito obrigado a todos vocês e um ótimo dia.